A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados e amadas irmãs, estamos hoje no terceiro dia da campanha, com o tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estarei fazendo leitura bíblica em Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses ao quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, seus deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do rio, ou deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vimos aqui, na vida do líder Josué, que ele era um cristão autêntico. Dentro do seu lar, ele era o sacerdote. E como líder do povo, ele também levava a sua família na presença de Deus. Josué foi escolhido para ser o sucessor de Moisés e continuar levando o povo, não somente à terra prometida, mas também para a presença de Deus. Da mesma maneira, ele agia dentro do seu lar, junto com sua esposa e com seus filhos. Deveria ser um homem a qual todos dentro do seu lar seguiam por exemplo, porque aqui ele confirma que a casa dele serviria ao Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, ninguém ali dentro estava desviado. Todos estavam na mesma comunhão e na mesma união. Todos estavam no mesmo propósito de servir a Deus. O papel do esposo dentro do lar é muito importante. Ele é o sacerdote constituído por Deus dentro do lar. A Bíblia é a palavra de Deus. Como tal, tem a resposta acertada para todas as questões da vida. A sã doutrina como padrão divino para a família atribui ao marido o dever de amar a esposa e a missão de construir um lar feliz. Como existe mandamento que preceita a maneira de servir a Deus, há também aquele que determina o comportamento do marido em relação à sua esposa, e a palavra de Deus ordena: Vós, marido, amai a vossa mulher. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Este é o mandamento do Senhor. Não havendo amor, marido pode abusar da sua autoridade, levando a esposa a um complexo de inferioridade, que pode conduzir a aflições e amarguras. O amor é a base peculiar das afeições, da confiança e da fidelidade. João ensina: na caridade não há temor, antes a perfeição. A perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Observe a seriedade. A esposa deve ser amada, não atormentada. O amor do marido em relação à sua esposa não consiste tanto em abraçá-la e beijá-la publicamente, mas uma afeição forte e cordial, que revela real deleite e prazer nela, em demonstração de respeito e honra. O homem que ama sua esposa não espera apenas que ela seja um motivo de prazer, mas também cumpre o seu papel nessa relação, correspondendo satisfatoriamente para a conquista de uma vida tranquila, constante e confortável. Em se tratando do homem em Cristo, o amor tem grandes dimensões, que abrangem o natural e o sobrenatural, embora haja um elemento desnaturado, o que tem uma natureza deformada pelo pecado, requintada de perversidade. O Criador dotou o homem de sentimentos capazes de torná-lo agradável aos seus olhos. Para tanto, o amor requerido
não é meramente carnal, mas o amor que constitui um dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Diz a respeito à implantação de uma qualidade divina na natureza humana. Paulo afirma: o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Esse amor deve ser evidenciado no trato do homem para com a esposa. Como amar a esposa? Como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo para com a igreja define o padrão do amor que o marido deve à sua esposa. Em que padrão se revelou o amor de Cristo para com a igreja? Ele se entregou por ela. O marido que diz amar a sua esposa, mas se poupa ao menor sacrifício em favor de sua amada, ou não cuida da sua saúde e do seu bem-estar dela, está negando as evidências do amor que lhe é devido. Amar, não levando em conta suas faltas e imperfeições. Pedro ensina, mas sobretudo rende ardente e caridade um para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Se o marido ama sua mulher, será mais fácil ver as suas virtudes do que as suas faltas. Mantém constante e perfeita afeição por ela, pois regra amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Cristo é aquele que nos ama. Apocalipse, capítulo 15. Amar com seu próprio corpo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 25, lemos: Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Paulo demonstra que esse sentimento é uma forma de amor próprio, pois, apesar de os cônjuges serem dois, na realidade são apenas um. O texto exorta que o homem crente deve transmitir à sua esposa o mesmo tipo de cuidado e preocupação que ele demonstra pelo seu próprio bem-estar. Temos aqui uma ideia de forma de unidade mística entre homem e mulher, uma comunhão a nível das energias vitais, do corpo e da alma, representada pela intensidade do amor existente entre Cristo e a Igreja. Agindo deste modo, o homem estará cumprindo seu dever. Essa qualidade de amor contribuirá para o estabelecimento de uma saudável harmonia no lar. A essa pergunta daremos 5 respostas bíblicas que revelam a importância do amor conjugal. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Paulo nos ensina. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua própria mulher, ama a si mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 28. No matrimônio, há uma espécie de misticismo, homem e mulher, que revela certa comunhão de alma, como se a mulher fosse o próprio corpo do marido. De acordo com esse padrão divino, marido e mulher são considerados aqui como partes complementares de um único ser. Na prática, quando ocorre essa união perfeita, marido e mulher se sentem gratificados pelas lutas e sacrifícios que têm que fazer um ao bem do outro. Isso agrada a Deus. Serão dois numa carne. Paulo repetiu as palavras proferidas por Deus e pelo Senhor Jesus. Pois deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios, capítulo 5, versículo 31. O homem, pela sua própria natureza, ama a si mesmo, mas nenhum homem pode amar a si próprio, se também não ama a sua esposa. O matrimônio foi determinado por Deus, sobre a condição que os dois sejam uma só carne. Essa exigência reforça também a doutrina bíblica da monogamia, destacada por Jesus em Mateus, capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea?
Nesse sentido, um homem deve se casar com apenas uma mulher. Somente uma única mulher pode ser a outra metade do seu marido, como também um só homem pode ser corpo e não diversos. Ambos são membros do corpo de Cristo. É que lemos em Efésios, capítulo 5, versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Marido e mulher não são algo separado de Cristo e não estabelecem uma relação apenas acidental para com Ele. Antes são partes fundamentais nesse relacionamento, do qual Cristo é a cabeça. Os laços familiares com os pais são muito fortes, laço de carne e sangue, mas esse relacionamento não nos torna uma só carne com eles. Entretanto, acerca do relacionamento entre marido e mulher, se diz uma só carne. Somente no matrimônio há uma união perfeita, tanto corpos como espírito. Os vínculos matrimoniais não eliminam nossos deveres para com nossos pais e nem altera o nosso amor para com eles, mas ultrapassa todos eles no sentido da importância e intimidade, porque é uma união estabelecida por Deus. Jesus disse: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Nesse princípio, baseia a expressão, e se unirá a uma só mulher. Mateus, capítulo 19, versículo 5. O verbo unir, usado no original, tem sentido de aderir intimamente, grudar, atribuir a ideia de duas peças, como maneiras de bem, colocadas uma à outra, que se partirão noutra parte, mas não junta. Assim também, somente a morte poderá separar marido de mulher. A cola que une o marido à sua mulher é o amor, virtude que continuará existindo por toda a eternidade, porque a mulher amada se submete alegremente a um ensinador energético disse: gostaria que sua esposa lhe obedecesse como a igreja obedece a Cristo. Então haja com ela como Cristo age com a igreja. Ela é a sócia da sua vida e a mãe de seus filhos. Nós vimos nessa passagem os deveres do marido com a esposa. Que Cristo amou a sua igreja, doou-se por ela e entregou por ela na cruz do Calvário. E da mesma maneira, os maridos têm que se entregar para sua esposa, no cuidado, no amor, no afeto, na proteção. E como Josué foi um líder estabelecido por Deus para levar o povo de Deus à terra prometida, os esposos também é um líder constituído por Deus dentro dos lares. Estamos falando aqui com famílias cristãs, cujo o esposo e o marido se encontram na presença de Deus e vive conforme os preceitos da palavra de Deus, conforme os seus ensinamentos. O marido que ama sua esposa e a trata com amor e carinho terá em retribuição o afeto, o companheirismo e a atenção dela, não com autoridade, e sim com respeito, sabendo falar com ela. Vimos em muitos casais que as pessoas tratam melhor as pessoas que estão lá fora do que as que estão junto com elas dentro do seu lar. E isto é um erro. Tem que tratar muito bem também a pessoa que está com você no dia a dia, que passa as lutas com você, que enfrenta as adversidades e principalmente pela sua esposa, uma mulher que ora pela sua vida, pelo seu ministério. Como é dever da esposa orar pelo esposo, é dever do esposo também orar pela sua esposa, cuidar dela e saber
que ela foi colocada por Deus para estar lado a lado em sua vida. Ela foi uma auxiliadora colocada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é a mãe dos seus filhos. Ela que está aí dentro do seu lar. E sendo os dois, ambos, uma só carne, deixará o marido, o pai e a mãe ensinará a sua esposa, e tornarão ambos uma só carne. E o marido deve amar a sua esposa. E o amor tem que ser demonstrado por atos e atitudes e gestos, não apenas por palavra. Não um amor carnal, pelos prazeres, mas sim um amor alicerçado pela palavra de Deus. Quando o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, verá a grande diferença dentro do seu lar. Quando você passar a tratar ela diferente, automaticamente verá a transformação de Deus na vida dela. Ela vai te tratar totalmente diferente. Se você trata a sua esposa com palavras duras, hostis, como que você quer receber de volta palavras brandas de amor? Porque a palavra branda aplaca o furor e a ira. É através das suas palavras que você tem jogado dentro do seu lar, é o que você tem semeado e tem colhido. É tempo de você parar como um líder, alguém que serve a Deus, escolhido por Deus, também servir a Deus dentro do seu lar, no falar com a sua esposa, no tratamento a qual você se refere a ela. Assim você será um exemplo para os seus filhos, que verão como que devem tratar no futuro as suas futuras esposas. Porque os filhos se espelham nos pais. Josué, quando ele fez essa confissão, confirmou que ele e a casa dele serviriam a Deus, é porque todos estavam na presença de Deus. Havia uma comunhão, uma união plena dentro do seu lar, estabelecida por um líder escolhido por Deus. Quando Deus levantou você no seu ministério, Deus colocou do seu lado a sua auxiliadora para estar orando por sua vida. Ela tem que ser tratada com amor, com carinho, com afeto e com respeito. Porque quando você tratá-la dessa maneira, ela automaticamente vai retribuir o seu amor, o seu carinho, o seu afeto. Deus amado, Deus eterno, nesse terceiro dia de campanha, apresento todos os esposos de nossas irmãs nas tuas mãos. Apresento o meu esposo também nas tuas mãos. Trabalha na mente, no coração dele. Torna ele, Senhor, um sacerdote dentro do lar, um líder que te serve e que te obedece. Trabalha nas mentes, nos corações. Vai de conta também, Senhor, dessa irmã que ora pelo seu esposo, que ainda não está nos seus caminhos. Converte esse homem. Liberta, Deus querido, Deus eterno, da prostituição, do adultério, da pornografia. Entre em sua mente. Faça, Deus querido, Deus eterno, um vaso novo. Transforme, Deus querido, Deus eterno, nossos lares. Que as palavras que lançamos, podemos semear coisas boas, que pensamos na hora de falar. Ó Deus eterno, Deus querido, aplaca também a ira e o furor nos corações. Que ninguém durante a ira venha perder, Senhor, a comunhão contigo. Como vimos em muitos lares, o feminicídio, o homicídio, porque as pessoas não estão na presença de Deus e não fazem a sua vontade, mas no lar cristão, o esposo, o servo do Senhor, tem que pensar antes de falar. Aleluia. Grita e mambrança, aplaca a ira. Ó Deus querido, Deus eterno, nos corações, coloque o amor, coloca amor no coração do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, coloca fidelidade, companheirismo, união. Ó Deus eterno, Deus querido, que o Espírito Santo haja nessas vidas,
que nós possamos ser transformados pelo Espírito Santo, que possamos andar conforme a palavra e a vontade de Deus. Aleluia. Grite mambrans, grite mambrans, olitris trinte mambrans. Aleluia. Grite mambrans, o esposo que ama a sua esposa e a trata com amor, com carinho, verá o seu lar transformado na presença de Deus. Aleluia. Grite mambrans, grite trinte mambrans. Aleluia. Continua unindo o Senhor. E que uniu Deus não separa o homem. Aleluia. E o casamento é uma instituição constituída por Deus, desde o jardim do Éden. E esta instituição continuará. Aleluia. Trins, ale cantando-lhe lá, lisintantamblans, litrans trintimambrans, lisvelvali cantando-lhe lancintulos. E Deus entra no lar quando o esposo está na presença de Deus e quando a esposa está na presença de Deus e vive conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, tratando uns aos outros com amor. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Jesus! Glória a Deus!